la Ligue des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Dormir des raízes. On peut se servir du football pour éduquer les gens, faire passer des idées de progrès en courant derrière un ballon, participer à la démocratie en marquant des buts. Pour programme politique. En 1980, j'avais 14 ans et je savais pas que le Brésil était encore une dictature militaire. Je savais pas qu'à Sao Paulo, des joueurs avaient décidé de se libérer et de lutter pour la démocratie. Leur leader, Socrates, capitaine de la Seleção et des Corinthians. Socrates, héros du peuple et du Brésil. Palinha, penetrando Palinha, pode marcar, olha o Palinha, Palinha, pode marcar o Sócrates, Sócrates, atenção, gol! O passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. Sócrates, eu acho que era um jogador fabuloso, uma pessoa super gente, entendeu? O doutor era uma época boa de ver ele jogar. A gente chamava ele de doutor Sócrates. Como jogador, como médico, como vida profissional, como na área política, entendeu? Em tudo, Sócrates foi um excelente ser humano. Se você me perguntar, o Sócrates foi o maior jogador da história do Corinthians? Te diria, não foi. O Rivelino foi melhor jogador do que ele. Aliás, o Rivelino está nessa seleção dos 11. O Sócrates não. Mas o Sócrates foi o mais original jogador da história do Corinthians. O seu físico totalmente atípico também, ele era um sujeito muito grande, com um pé pequeníssimo. E aí ele descobriu que se ele virasse para tocar na bola, ele podia cair, e assim ele inventou o toque de calcanhar. Enfim, e o Sócrates tinha uma coisa, ele adorava jogar futebol. Ele não gostava de falar de futebol. Tinha até dificuldades de vê-lo como um irmão, né? Eu via como um ídolo. Mesmo quando ele chegava em casa, eu ficava assim, escutando o que ele falava e demorava alguns dias para eu perceber que era o meu irmão, né? Tamanha importância que eu dava a isso e que ele também tomou a importância que ele tinha para o país, né? Haverá um paralelo entre a imagem dele. Eu não vou discutir ideologicamente essa questão, eu estou falando simbolicamente. A imagem dele com a imagem do Che Guevara, a imagem do libertário. A minha geração foi classificada, a minha geração que lutou contra a ditadura, que morreu. Muitos pegaram em armas, muitos se exilaram, muitos foram presos, muitos foram torturados. Revolucionários. Ingênuos e românticos revolucionários. Mas esses ingênuos porque enfrentaram bala com peito. Democracia corintiana é uma definição. A democracia corintiana foi a voz do esporte brasileiro. A democracia corintiana representou o futebol. Foi a voz do futebol, foi a voz do esporte na luta pela redemocratização do país. Isso foi a democracia corintiana. Democracia, esporte, futebol.
bato no peito e grito pro mundo meu orgulho de ser gavião. Até aquela época, nós éramos escravos. O atleta profissional de futebol era escravo. E aí veio a democracia corintiana com um grupo. Nós tivemos a felicidade de reunir um grupo no Corinthians que tinha uma consciência política, tinha uma consciência dos seus deveres e das suas obrigações. E reúne-se no Corinthians, por dessas circunstâncias da história, um médico de boa cabeça e talentosíssimo como jogador, Sócrates. Um moleque rebelde de 19 anos, chamado Casagrande, cabeludo, que no ano mesmo em que é campeão pelo Corinthians, é preso por porte de maconha. Para você ter uma ideia de quem era o Casagrande aos 19 anos. Um jogador negro, simpaticíssimo, de cabeça ótima, chamado Vladimir. E um sociólogo da USP, Adilson Monteiro Alves, que não tinha nenhuma experiência como diretor de futebol e que assume a direção de futebol do Corinthians. E como vamos fazer? Eu falei, olha, não sei. Não sei como é o correto, mas não é deste jeito. Seguramente não é assim. Não é com esse autoritarismo, não é com esse conservadorismo, mas como deve ser, vamos descobrir juntos. Na primeira reunião, uma reunião que estava prevista ser de 15 a 20 minutos com os jogadores, e diz para os jogadores, eu não entendo nada disso, nós vamos fazer isso juntos. E o Sócrates toma a palavra e diz, olha, o que falta aqui é exatamente fazer as coisas juntos. Essa reunião durou 10 horas, não acabava mais. E eles tinham que dormir porque era concentração e fomos conversando. Alguns subiram, outros não, mas esses que mais entusiastas, e fomos conversando e nunca mais paramos de conversar. Nunca mais paramos de conversar e descobrir o que deveríamos fazer. Começamos a discutir formas diferentes de convivência, quer dizer, criou-se uma relação um pouco mais estreita e as pessoas passaram a conviver com opiniões também, não só a nível de expressão física. E aí começa um novo modelo de gestão no Corinthians. O que era esse novo modelo de gestão? Lá no clube não eram só os atletas, todo o grupo, massagista, roupeiro, médico, enfim, preparador físico e o treinador. Todos tinham direito a um voto. E a soma dos votos é que prevalecia. Se diriger soi-même, débattre, partager des idées, voter. Un homme, une voix. Le football comme laboratoire de ce que devrait être la vie. C'est beau, mais en pleine dictature militaire, fallait être fou pour y croire. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Da democracia, no início desse movimento, nós fomos numa excursão para o Japão. Pô, viajamos 30 horas. Foram 26 horas de voo, né? Mais 4 de conexão, então foram 30 horas. Aí chegamos lá, o Casagrande estava apaixonado pela namorada dele nova. Fazia 3 dias que ele tinha começado o namoro. Estava apaixonado. Ele queria voltar. Não, porque eu vou voltar, eu quero tomar o avião de volta. Eu falei, peraí, acabamos de chegar no hotel, pô. Aí, o que o técnico fez? Vamos votar, colocamos em votação, entendeu? Então tava lá todo mundo, massagista, médico, roupeiro. E aí, o Casagrande volta ou fica?
O Sócrates, não, ele tem que voltar porque é um momento único da vida dele, ele está apaixonado. Aí perguntou para mim, eu falei, não, ele tem que ficar porque eu também estou com saudade dos meus filhos e estou aqui, eu sou um profissional, então eu tenho que ficar. Aí o outro, não, ele tem que voltar. Não. Bom, a soma, ele teve que ficar. O fundamento era a democratização de opinião. Quer dizer, o grupo de trabalho, incluindo todas as pessoas que estavam envolvidas com futebol, cada um tinha um voto para tudo. Então, tudo era discutido. Eles votavam para ver se o ônibus parava para ir ao banheiro. Tem 5 que querem urinar. Não, segue o ônibus. Faz nas calças. Entendeu? Nós nos reuníamos e discutíamos filosofia, discutíamos política, discutíamos muitos assuntos. Nós fazíamos grupo de estudo. Comprávamos livros. Para, por exemplo, contratar um psiquiatra para trabalhar junto com o grupo, Dr. Flávio Gicovati, né? Que fazia sessões de terapia de grupo. Ao invés de deixá-lo cercado de outros jogadores, de atividades aborrecidas na sexta-feira e no sábado, a gente convidava para jantar um grande compositor, um grande songwriter, um grande arquiteto, um grande pintor, um grande cineasta, para conversar. E o Sócrates ficava encantado com aquela conversa, se divertia muito e no domingo jogava muito. Eu faço uma comparação muito clara. Quer dizer, quando você junta num determinado ambiente vários casais, né, pouco felizes, e você coloca dentro desses casais um casal muito feliz, apaixonado, você incomoda todo mundo. Então a democracia corintiana era o tesão que a gente tinha de fazer o que a gente é a nossa profissão, mas fazendo com alegria que ninguém tinha. Então, claro, isso incomoda todo mundo. Felicidade é a coisa que mais me incomoda, eu acho. Os outros times são torcedor. Um corintiano é militante. Ou seja, ele acredita mais, ele briga mais. Ou seja, ele não é Corinthians quando é campeão. Ele é Corinthians quando perde, ele é Corinthians quando empata, ele é Corinthians quando ganha. Ou seja, nós, na verdade, nos sentimos a razão de ser do Corinthians. E aí a gente acabou fazendo esse movimento contra tudo e contra todos. Tinha muita gente contra. A imprensa, por exemplo, a imprensa paulista e brasileira era contra esse movimento. Pô, eles achavam que era uma anarquia. Todo mundo contra o Corinthians, porque com esse negócio de democracia, eu era o barbudinho comunista, né? Porque a democracia corintiana era futebol, mas não era só futebol. A democracia corintiana, ela materializava o sonho de cada um dos brasileiros pela derrubada da ditadura e pela volta das eleições diretas. E foi um momento em que o Corinthians ganhou muita coisa. Então eu acho que a democracia corintiana foi um exemplo. Obviamente que os cartolas, sabe, falavam mal, que alguns cronistas esportivos que não gostavam da democracia falavam mal. Escreve na camisa e vamos jogar com isso, democracia corintiana. E aí foi um desafio para os outros times, mas nós tínhamos muita simpatia de todos os jogadores de outros clubes. Todos queriam jogar no Corinthians. Essas gotas de sangue, assim, as pessoas estavam... Tem um pouco de Coca-Cola, tem também o inconsciente do sangue, que é a coisa do corintiano, a coisa do dar o sangue. Ela tem sangue, suor, lágrimas, alegria, tem tudo isso. E numa camisa absolutamente sagrada, uma camisa que ela era vista assim como algo lindo, uma propriedade de todo um povo. A gente tinha consciência que existia a ansiedade por votar de muitos, existia até o medo de votar de alguns, porque
que não votavam há muito tempo, não sabiam se possivelmente os militares iam gostar. Então, dia 15, vote. Voltei, contei para os jogadores, todos vibraram. Que bom, que bom. Então, funcionou, valeu. Todos viram, inclusive a ditadura, viu que tem gente enfrentando. E o time era muito bom. Esse jogo a gente jogou muito bem, fez um monte de gols ainda por cima. Então, todos os jornais do país, a capa era Corinthians, dia 15 votos, dia 15 votos, dia 15 votos. Valia para São Paulo, valia para o Rio, valia para o país todo. Eleição para governador era em todo o Brasil. Dia 15, todos iriam votar. Quanto mais gente votar, mais fácil será derrotar a ditadura. E a gente pode fazer isso de uma maneira subliminar, porque não estamos dizendo para votar em ninguém especialmente, estamos dizendo para votar. E que tem tudo a ver com um clube que está na fase da democracia corintiana. Então vote. E assim se fez. E é claro que não foi por isso, mas o fato é que a ditadura foi derrotada em todos os estados importantes do país. São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Em todos esses estados, os candidatos da oposição ganharam. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, tradições e glórias mil. Vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie. En 1982, j'étais qu'un gamin, mais cette banderole-là, moi aussi, j'aurais aimé la brandir dans le stade de Sao Paulo. Nós entramos em campo num jogo com 40 mil pessoas, com uma placa dizendo ganhando ou perdendo, mas sempre com democracia. Esse grupo traz um frescor para o futebol brasileiro, como nunca o futebol brasileiro havia sentido. E tinha ainda a coragem de entrar em campo num jogo de decisão de campeonato com uma faixa. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Foi um sucesso, foi maravilhoso, porque a gente entrava com essa bandeira, com essa faixa, né? E isso ajudou a mobilizar a população brasileira em torno das diretas. Uma série de coisas que mostravam o futebol utilizado por uma causa ainda maior. Fomos ganhando e ganhamos o campeonato paulista, que era o importante. Na época não importava o campeonato brasileiro. Importava o paulista, né? E esse time ganhou, 82. Democracia Corintiana foi campeã, com a camisa escrito Democracia Corintiana. E o CND lá em cima, o general, de novo, não pode escrever. Fizemos uma nova visita, levamos a camisa para ele. É coisa de futebol. O Brasil inteiro ficou sabendo desse movimento, né? O Brasil inteiro. Então era um orgulho pra gente poder contribuir na conscientização política do povo brasileiro. Aqui tem um bando de louco Portinho Corinthians, aqueles que acham que é pouco. Eu vivo Portinho Corinthians, eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar. Vamos meu timão, vamos meu timão, que não para de lutar. Era um clima de festa permanente. E o Sócrates chega ao requinte de prometer, diante de 1 milhão de pessoas aqui na Praça da Sé, num comício das diretas, que se o Congresso Nacional aprovasse as eleições diretas, ele não iria jogar na Itália, ficaria no Brasil. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país. E corajoso. Se votar diretas, não vou para a Itália. E ele, quando fez a aposta, ou a chantagem, como você chamou, ele estava convencido que as eleições iam passar. E que ele não ia ter que ir embora, entendeu? Na verdade, ele usava aquilo para ficar. Eu quero ver um jogador que vai associar a sua saída do país a uma emenda constitucional.
você pode imaginar até que a democracia corintiana interfere até em termos de espírito no esplêndido futebol da seleção brasileira de 1982. Era uma geração maravilhosa, onde o democracia corintiana lá dentro era o Sócrates. O Tele tinha uma enorme admiração pelo Sócrates e respeitava a liberdade dele. Então a gente percebeu que o futebol era o grande veículo para dar aquela mensagem. Até porque a gente tinha a grande vantagem, muitos dos meios de comunicação ainda sofriam censura. E ninguém tinha pensado em censurar o futebol ainda. Vai vendo, sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou o fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. Quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio. Você pode não gostar de futebol no Brasil, pode não gostar, muita gente não gosta. Mas se você não entender a importância que o futebol tem no dia a dia do Brasil, você não entende o Brasil. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Quando se diz que a religião é o ópio do povo, eu estou de acordo. Quando se diz que o futebol ou o carnaval, manifestações culturais de alegria, é de alguma maneira você não respeitar a inteligência do povo. Tua fiel, querido, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. O Sócrates, ele escolheu, eu falo assim, que o Sócrates até nisso, ele deu um presente, certo, pro corintiano. Porque ele morreu no dia que o Corinthians ganhou o campeonato. Faz-se um minuto de silêncio, os dois times ficam em torno do grande círculo, Palmeiras de um lado, Corinthians do outro, o time do Corinthians todo. Eu te mostro a foto do Pacaembu inteiro. E não foi da minha vida, de todos nós corintianos, foi um dia alegre e muito triste. Ou como o Sócrates talvez preferisse, um dia triste e muito alegre.
pourrait tous changer le monde, c'est humain. Quand on fait se lever des millions de personnes juste à marquer un but, on se dit soudain qu'on a les moyens de le faire. Après, il faut des idées, du courage, une conscience sociale, une conscience politique. Docteur Socrates, repose en paix. A continuación, último round.